Olá, pessoal. Me chamo Peterson Costa. Irei apresentá-los hoje trabalho cujo título é Insetos comestíveis no Brasil, como fonte potencial de elementos essenciais e avaliação de risco de produtos da agricultura. Temos aqui o nosso sumário. Começaremos aqui com a introdução, composição dos insetos, depois passaremos pela metodologia utilizada e seguiremos para a conclusão e considerações. Pois bem, insetos comestíveis são fonte de proteínas e gorduras, fibras, aminoácidos e elementos essenciais como potássio, fósforo, ferro, zinco, que os tornam alternativas sustentáveis à carne. Este novo mercado no Brasil existe avaliação dos riscos associados à composição elementar de produtos da agropecuária. Nesse trabalho foi realizado um estudo sistemático das concentrações dos principais elementos em larvas de farinha, tenebro molitor e Gryllus assimilis, utilizando decomposição ácida assistida por aquecimento e determinação de elementos. Pois bem, o consumo de insetos tem ganhado destaque nas civilizações ocidentais, como alternativa à carne vermelha e complemento nutricional, geralmente em forma de farinhas. São acessíveis, sustentáveis e seguros. Com o aumento de estudo desde 2008, que destacam seus valores nutricionais, entre os mais consumidos estão o tenebro molitor e o grilo assimilis, incluídos na lista de novos alimentos da Comissão Europeia. Embora não atendam à necessidade diária de potássio e cálcio, são boas fontes de manganês, zinco, cobre e ferro. As inconsistências nos teores minerais estão dependendo das condições do estágio de criação. A presença de elementos tóxicos é pouco relatado, indicando baixas concentrações. O projeto está alinhado com a ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentáveis. São 17 objetivos globais que exigem ações para erradicar a pobreza, preservar o planeta e melhorar a vida das pessoas até 2030, garantindo padrões de produção e consumo sustentáveis, como reduzir o desperdício de alimentos, reduzir a gestão de resíduos, gerir de forma sustentável os recursos naturais, promover práticas sustentáveis de compras públicas, incentivar empresas a adotarem práticas sustentáveis, apoiar países em desenvolvimento e fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas, desenvolver um turismo sustentável e racionalizar os subsídios dados aos combustíveis fósseis. A criação de inseto no Brasil exige práticas padronizadas de manejo, alimentação e biossegurança. O uso de resíduos agroindustriais como substratos promove sustentabilidade e economia circular, desde que haja controle da qualidade e pré-tratamento adequado para evitar contaminações. Medidas como controle microbiológico, higienização e uso de inseticidas naturais garante a sanidade das colônias. O controle de temperatura e ventilação, aliado à tecnologia e automação, melhora o bem-estar animal e a eficiência produtiva. No campo regulatório, o setor ainda enfrenta desafios, pois a RDC de número 843/2024 da Anvisa não define claramente a categoria dos produtos derivados de insetos, gerando incerteza quanto ao enquadramento, registro e comercialização no território nacional. No Brasil, há criadouros de insetos localizados no estado do Rio de Janeiro, voltado à produção para consumo animal, utilizado principalmente na formulação de ração para pets. Já no estado de São Paulo, esses criadouros destinam-se à produção para consumo humano, resultando em produtos como farinha, barra de cereais e outros derivados. O perfil nutricional é rico em fonte de proteína, gorduras saudáveis como ômega 3 e ômega 6, fibra e aminoácido como quintina e probiótico, e elementos essenciais como potássio, fósforo, ferro e zinco. O presente estudo teve como objetivo estabelecer a composição de cálcio, ferro, níquel, potássio, magnésio, manganês, fósforo e zinco em insetos comestíveis e cultivados no Rio de Janeiro e São Paulo. Os principais benefícios desses criadouros incluem o menor uso de terra e água,
a redução da emissão de gases de efeito estufa e oferta de uma alternativa sustentável à pecuária tradicional e a diminuição do impacto climático. Os princípios da criação de insetos envolvem o controle ambiental, como temperatura, umidade e luz, manutenção de uma nutrição balanceada, como prevenção de doenças e implementação adequada, a adoção de rigorosos padrões de higiene para evitar contaminação e pragas, além de gestão eficiente do ciclo de vida, visando a otimização da produção. A metodologia nós apresentamos a vocês, os insetos analisados, bicho da farinha e grilo, foram obtidos já liofilizados. As amostras foram homogeneizadas e submetidas à decomposição ácida para a estabilização dos analitos e a redução de carbono da matriz. As análises foram realizadas por espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por microondas MIP-OIS. Técnicas de baixo custo que utiliza nitrogênio como gás de plasma e o equipamento MP-AES 4210. Os resultados mostram que o método é econômico e eficiente, com boa frequência analítica e um desempenho satisfatório na determinação de cálcio, potássio, magnésio, ferro, validados com materiais de referência. Os elementos cobre, manganês e zinco ficaram próximos aos limites de detecção, apesar de menor sensibilidade do MIP-OIS frente a outras técnicas, foi possível quantificar os elementos essenciais com destaque para as altas concentrações de fósforo, potássio, magnésio e sódio. Nesse slide, apresentamos a vocês uma tabela de resultados de elementos em insetos e suas farinhas. Aqui nesse outro slide, vocês podem ver uma figura A e B, onde a A pode-se analisar o gráfico apresentado como barra de erro para a composição mineral de farinha de grilo. A análise comparativa entre amostras evidencia que a farinha desengordurada apresenta concentrações maiores, indicando que o processo de remoção de lipídios contribuiu para o aumento relativo desses elementos. Entre os minerais analisados, o fósforo e o potássio destacam-se como os mais abundantes em ambas as amostras, refletindo sua importância nutricional. Em contrapartida, o sódio apresentou as menores concentrações, o que pode ser considerado positivo do ponto de vista dietético. Na figura B, pode ser analisado o gráfico de micronutrientes para a farinha de grilos. A análise dos resultados demonstra que a farinha desengordurada apresenta concentrações superiores de todos os micronutrientes em comparação à farinha integral. Entre os elementos avaliados, o zinco se destaca com uma pequena variação de resultados. Após o zinco, os elementos manganês e ferro aparecem como mais abundantes, reforçando o potencial nutricional da amostra desengordurada. Alguns elementos em menores concentrações no grilo, como fósforo e o cálcio, foram quantificados nas farinhas, enquanto o sódio foi lixiviado durante o processo de produção. A comparação entre farinhas desengorduradas e integrais evidenciou que a extração lipídica ressaltou em maiores concentrações de elementos na farinha desengordurada. Isso também levou a preocupações sobre possíveis introdução de metais devido ao contato de ácido sulfúrico com materiais de ácido inoxidável. Ressalta-se que a metodologia utilizada apresenta limitações, pois os valores em LOD indicaram que o sistema aberto gerou variações significativas nas concentrações e não é adequado para elementos traço, como cádmio, cobalto, níquel, chumbo e entre outros. Também foi detectado o elemento alumínio, que não é naturalmente presente nos insetos, mas foi identificado na amostra da farinha. Assim, torna-se essencial a escolha criteriosa do método de decomposição e análise, especialmente em estudos de alimentos, a fim de assegurar medições precisas e garantir padrões rigorosos de controle de qualidade. Concluímos, então, que a metodologia empregada neste resultado demonstrou vantagens importantes, incluindo baixo custo e maior rendimento analítico,
particularmente para a determinação de elementos essenciais como o potássio, o cálcio, o fósforo, zinco, magnésio e ferro. Embora o manganês e o cobre estivessem presentes abaixo dos limites de detecção, a concentração dos outros nutrientes foram suficiente alta para confirmar a relevância nutricional dos insetos e suas farinhas derivadas. Notavelmente, a comparação entre farinhas integrais e desengorduradas destacou o impacto da extração de lipídios, que resultou em concentrações maiores de elementos, demonstrando os riscos da farinha desengordurada para a produção de farinha em insetos. Bem, agradeço à Universidade Federal Fluminense, o PGAB, a Web 11, Farperj e o CNPq. Também a todos os envolvidos na elaboração e execução para a obtenção das análises e no desenvolvimento desse estudo, cujo resultado irá colaborar essencialmente para o avanço do conhecimento sobre o potencial nutricional e sustentável das farinhas de inseto no contexto brasileiro. Agradeço a todos.